Olá, amigos da astronomia, beleza? Essa questão da OBA que eu vou falar com vocês hoje, ela vem falar sobre os 100 anos da observação do eclipse solar de Sobral. Existe uma publicação, uma edição especial da Revista Brasileira de Ensino de Física, em que traz vários artigos sobre o assunto. Então, eu vou deixar no link da descrição todos esses artigos, caso você tenha interesse, para deslumbrar e aprender um pouco mais sobre isso, ok? Então, vamos lá. Olimpíada Brasileira de Astronomia 2019, nível 4. Vamos então à questão 5. O dia 29 de maio de 1919 entrou para a história como o dia em que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, anunciada em 1905, foi confirmada na cidade de Sobral, no Ceará. A teoria da relatividade geral afirma que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Esta curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol, ou seja, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. Os astrônomos sabiam que no dia 29 de maio de 1919 haveria um eclipse total do Sol e que a umbra da Lua passaria pela cidade de Sobral. Foram para lá cientistas norte-americanos, brasileiros e ingleses do Observatório Real de Greenwich. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmeras acopladas aos telescópios foram tiradas em sucessão para registrar a posição das estrelas que estivessem próximas à borda do Sol. Depois, estas fotos foram comparadas a chapas parecidas tiradas 3 meses depois, durante a noite. A conclusão foi a de que Einstein estava certo. A luz faz realmente uma curvatura. A imagem então nos mostra o esquema deste eclipse. A faixa estreita escura representa o caminho que a umbra, parte mais escura da sombra, fez na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pode ser visto. Fora desta faixa, o eclipse foi parcial, com a Lua cobrindo progressivamente menos o Sol. As faixas onde a Lua cobriu entre 100% a 80% do Sol, entre 80% a 60% do Sol e etc., são mostradas na figura. Fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Então, observe a figura mostrando o globo terrestre em que o norte está na parte superior da figura. Próximo ao oeste, nós temos marcado com uma setinha onde está Sobral, a cidade de Sobral, no Ceará, no Brasil, em que em 1919 ocorreu o eclipse total e foi o suficiente para provar as leis de Einstein. Então vamos às perguntas. Pergunta A. No mapa, pinte de qualquer cor as duas regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 foi parcial e a Lua cobriu entre 40% e 20% do Sol. Então é fácil, meu amigo. Observe no globo que esta linha mais escura, onde está a cidade de Sobral, é uma linha que está toda rachurada. A partir dela, nós temos subdivisões. Como o próprio enunciado diz, desde onde ocorreu 100% do eclipse a 80%, aí nós chamamos de 0,80. De 80% a 60%, 0,8 a 0,6, 60% a 40%, 0,6 a 0,4 e 40% a 20%, que nós chamamos aqui de 0,40 a 0,20. Então, nós vamos pintar toda essa região aí com o nosso lápis, como é mostrado na figura. Letra B, então. A umbra da Lua na Terra é um disco com 270 km de diâmetro e percorre a superfície da Terra a 2.160 km por hora. Com estes dados, calcule a duração em minutos de um eclipse solar total num ponto bem central por onde a umbra passa. Então, para a gente resolver este exercício, nós vamos usar os conceitos que aprendemos lá na cinemática, no movimento uniforme, em que a velocidade é constante o tempo todo. No estudo da cinemática, sabemos que calcular a velocidade, precisamos dividir a distância percorrida pelo tempo. Neste caso, como queremos saber o tempo, nós rearranjamos a fórmula e achamos que tempo é igual a distância por velocidade. Conforme o enunciado nos diz, a umbra da Lua na Terra é um disco com 270 km de diâmetro. Essa vai ser a distância a ser percorrida. E percorre a superfície da Terra a 2.160 km por hora. Então vamos dividir 270 km
metros, que é a distância, dividido pela velocidade de 2.160 km por hora. Nas unidades que usamos, nós vamos achar o tempo em horas. Deu 0,125 horas. Nós enunciado nos pede, que é para calcular a duração em minutos, em que eclipse total solar passa por um ponto bem central por onde a Umbra passa. Para converter o tempo em horas para minutos, nós multiplicamos o valor achado em horas vezes 60 minutos por hora, já que nós sabemos que em uma hora temos 60 minutos. É simplesmente multiplicar por 60. Então, 0,125 vezes 60 dá 7,5 minutos. Esse foi o tempo que o eclipse solar total passou no ponto mais central por onde a Umbra da Lua pôde ser vista. Então vamos a fatos interessantes. Em 21 de junho de 2020, uma câmera de alta resolução fora da Estação Espacial Internacional capturou a umbra de uma eclipse perto da fronteira do Cazaquistão e da China. Essa parte um pouco mais escurecida aí no meio da imagem. Fenomenal, não é? Em primeiro plano aí nós temos uma nave de carga que está ancorada. É um veículo de transferência chamada H-29 da JAXA, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão.